Olá, pessoal. Tudo bem? Deixa eu chegar mais gente aí. Olá. Olá, pessoal. O pessoal começou a entrar. Beleza? Boa noite a todo mundo. Hoje, como eu anunciei nos últimos dias, Rostam, meu querido, que prazer tê-lo aqui. Conforme eu anunciei nos últimos dias, eu vou fazer hoje uma live com o professor Daniel Dias, professor da FGV do Rio de Janeiro, civilista, bastante conhecido, para conversar um pouco sobre as impressões dele acerca do anteprojeto de reforma do Código Civil que está aí sendo discutido. E eu vi o que ele tem a dizer, ele que é um civilista bastante conhecido e com uma produção muito sólida. Estou esperando ele entrar aqui e pedir para... Eu acho até que ele já pediu, deixa eu confirmar aqui. Não, não pediu não. Deixa ele pedir para entrar, para eu poder autorizar. Avisar ele aqui. Aqui eu acho que será que é ele agora? Ele agora aqui. Isso. Vamos lá. Pronto. Opa, E aí, meu querido? tudo bom, Fred? Como Tudo é que bom? tá? Boa noite. Obrigado por ter aceitado o convite para a gente conversar hoje sobre esse tema, que é um tema, talvez o tema mais discutido hoje no âmbito da civilística brasileira, né? E é exatamente o que está acontecendo aí, qual é a boa desse anteprojeto que foi apresentado em abril desse ano, de reforma do Código Civil, de uma ampla reforma do Código Civil, no âmbito do Senado Federal, a partir de uma comissão, uma grande comissão, montada pelo presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, e comissão essa presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão, e que teve dois relatores gerais, né, os professores Flávio Tartucci e a professora Rosa Neri. Antes de passar a palavra para você, para a gente já começar o nosso debate, e agradecendo mais uma vez, apresentar um pouco Daniel. Daniel, ele é professor da FGV do Rio, ele já fez tudo que academicamente é possível ser feito, já fez mestrado, já fez doutorado, já foi visita em escola nos Estados Unidos, já estudou na Alemanha, já fez USP, fez PUC, estudou na graduação da UFBA. Eu fui da banca de graduação dele, o trabalho de graduação dele, um monstro com vários livros publicados, um livro sobre fundação, sobre negócio nacional, um livro sobre o dever de mitigar o prejuízo, um livro agora sobre metodologia de casos, acabou de sair pela RT. Realmente um autor de muita referência, muito sólido, muito respeitado, e que vai conversar com a gente aqui um pouco sobre as impressões dele acerca do que está acontecendo. Eu vou passar a palavra para ele já com uma provocação, que ele se apresenta, faz as considerações iniciais e a gente já começa a falar, porque nosso tempo é um tempo mais ou menos curto. Muita gente já entrou, já tem muita gente falando aqui, participando, a audiência está bem qualificada. Daniel, eu já lhe provoco, eu quero lhe ouvir sobre duas questões. A primeira questão é: o que você achou dessa iniciativa, do ano passado, essa iniciativa de reunir uma comissão bem grande para fazer uma reforma transversal do Código Civil, né, atravessando o Código Civil inteiro, uma grande reforma. A proposta envolve quase 1.000 dispositivos, dos 2.000 e poucos dispositivos do Código Civil, então realmente muita coisa. O que você achou dessa ideia? Primeira parte. E a segunda parte o que você está achando do pós-apresentação da primeira versão, que foi feita em abril, a primeira proposta, né, de um anteprojeto de lei. E o que você está achando depois do anteprojeto apresentado? Porque uma coisa é a fase de discussão, outra coisa é a fase de discussão do anteprojeto, né? Então, o que você está achando? Quais são as suas impressões? Vamos lhe ouvir um pouco sobre isso. A palavra é sua, meu cara. Beleza, obrigado, Fred. Espero que estejam me ouvindo bem. E para mim é importante iniciar agradecendo e dizendo que
É uma verdadeira honra para mim estar aqui, né? Fred foi meu professor na graduação. Eu estagiei no escritório de Fred, então realmente é uma pessoa com quem eu tenho uma relação já de muitos anos. Fez parte do meu TCC, lá da minha banca. Foi praticamente o orientador material lá, foi ele que me apresentou a obra básica, né, de Menezes Cordeiro, que depois me levou aí para São Paulo. Ele falou, vá para fora. Depois comecei a aprender alemão e fui para fora do país também. Então eu devo muito a Fred, que é um referencial, assim, realmente. Eu acho que quem, não só para mim, mas para toda uma geração de juristas que estão vindo aí. Então, para mim é uma alegria hoje estar aqui compartilhando esse espaço com você, Fred. Em relação ao código, em relação ao projeto, ao anteprojeto, essa é uma pergunta muito interessante. Eu queria logo fazer um disclaimer que já antecipa algo que eu vou falar daqui a pouco, né? Dizer que qualquer crítica que eu faça aqui, né, não é uma crítica direcionada a ninguém em especial, né? A comissão de juristas tem grandes juristas, né? Alguns dos quais foram meus professores. Deixa eu só ver aqui. Alguns dos quais, o pessoal vai ter que ir sem. Vou ver se tem outra luz aqui. Bom, a luz reserva aqui. Alguns dos quais foram meus professores, como Pablo Stouza na graduação. Tem muita gente bacana, muita gente de peso, mas me parece fundamental pelo próprio impacto que um anteprojeto como esse pode ter na vida, na sociedade brasileira. É algo que precisa ser debatido realmente. Então, é preciso falar com franqueza, é preciso falar de maneira construtiva a respeito do que está acontecendo. Então, Fred, falando sobre o surgimento da ideia, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que foi, em alguma medida, surpreendente, né? Acredito que eu converso com civilistas, não havia um debate lá em meados de 2023, um clamor tanto social quanto da civilística, dos juristas, pela uma reforma global do Código Civil. Então, ela foi um movimento, em alguma medida, súbito e até mesmo inesperado. Pegou todo mundo assim de surpresa. Então, essa é a minha primeira impressão. Algo que, de fato, não foi construído organicamente, apesar de, né, você ter ali com as jornadas, você ter sempre o debate, sempre ali sugestões de uma mudança, mas uma reforma global e na extensão com que ela foi proposta, né, como você falou, são quase 1.842 alterações, 242 artigos novos, um livro novo de direito digital. Então, tanto que hoje um dos debates atuais é se é uma reforma ou um código novo. Então, então é uma reforma global, pendente, quiçá um código novo, tomou todo mundo de surpresa. O segundo ponto que me parece, né, das minhas impressões sobre esse fenômeno, sobre esse movimento, foi que as razões apresentadas para a tamanha reforma também não me pareceram muito convincentes. Em primeiro lugar, que foram muito sucintas, né? Tanto as justificativas para o processo, né, da elaboração, a instauração da comissão, quanto também a justificativa do anteprojeto final, ambos tantos textos muito sucintos, o que conecta com uma outra impressão muito importante que eu acho em relação a todo esse fenômeno, que é a rapidez com que está acontecendo. Me parece que, pelo tempo, uma comissão formada por 38 juristas para propor uma reforma transversal do Código Civil em 180 dias, me parece uma tarefa hercúlea, não é demérito a ninguém. Qualquer pessoa que tivesse ali para fazer isso nesse tempo estaria diante de uma tarefa que talvez precisasse, né, estivesse faldada para o fracasso, no sentido de precisar de mais tempo para essa depuração. Vejam, os argumentos utilizados à época, Fred, foram 3 para justificar uma reforma do Código, né? Primeiro, a defasagem do Código em relação a novas tecnologias. 2, a defasagem do Código em relação a novas relações sociais. E 3, garantia da segurança jurídica. Veja que garantia da segurança jurídica dos 3 me parece mais fraco, né? Um código como esse, e mais de 800 modificações, é um código que vai trazer uma gama de insegurança, pelo menos imediata, enorme, né? Até o código pegar, até o código assentar,
haveria ali naturalmente todo um processo de aprendizado por todos os juristas, né? Brasil afora, um Brasil com uma extensão continental. A defasagem do código em relação a novas relações sociais, me parece que aí justificaria uma reforma talvez mais setorial de direito de família, de direito das sucessões. Não é uma justificativa que, para mim, fundamenta uma reforma nos termos com que ela acabou sendo proposta. E a primeira de todas também, que é a defasagem em relação às novas tecnologias, também não me parece que justifica a amplitude com que foi colocado, né? O professor Jorge César fez uma palestra recentemente num curso sobre a reforma do Código Civil, e ele comparou com experiências de outros países, mostrando como os códigos civis, dos quais a gente, inclusive, é bem influenciado, o alemão, o francês, eles têm muito mais tempo de vida que o nosso e já demonstraram uma plasticidade, uma capacidade enorme, como o nosso também, pelos conceitos indeterminados, cláusulas gerais, cláusulas abertas, para reagir, sim, a essas alterações, a essas novidades. Então, por exemplo, um conceito como negócio jurídico, como declaração de vontade, o próprio conceito de contrato, são conceitos que podem albergar também a sua expressão no ambiente digital, por exemplo. Eu tenho muito receio que, ao a gente colocar muitos dispositivos novos, a gente esteja colocando no Código Civil, que é o coração do direito privado, dispositivos sem a devida maturação, sem a devida reflexão. O professor Menezes Cordeiro esteve aqui também há pouco tempo, em uma palestra em Recife, ele falou algumas coisas muito fortes, eu acho que ele estava ecoando também a sensação de boa parte da civilística nacional, e que o Código Civil não é lugar para experimentalismos, né? E ele até brincou, falou que se a reforma mantivesse esse ritmo, né, que teve de 6 meses, ter um anteprojeto tão grande, a reforma do Código Civil deveria ir para o livro dos recordes, né? Imagina que o professor, tradicionalmente comedido, estrangeiro, como é o professor Menezes Cordeiro, chegar e falar de maneira tão enfática aqui no Brasil, me parece que ele estava realmente querendo mandar uma mensagem de vamos ter um pouco mais de tranquilidade com isso, né? O Código Civil é uma joia, como disse ele, eu repito aqui, realmente é uma lei que estrutura todo o sistema privado. Então, a minha impressão geral, Fred, é dessa rapidez realmente injustificada em alguma medida. Eu até já tentei refletir aqui sobre as razões que levariam não haveria realmente um clamor, tamanho, uma insegurança, tamanho, uma necessidade, tamanha para algo que seja feito dessa maneira. Me parece, e aqui eu já amplio um pouco, me parece que no caso do Código Civil, o ideal seriam reformas parcelares. Eu entendo que uma reforma transversal como essa, ela cria um ambiente propício a que passem inovações que não foram devidamente refletidas. Porque quando você está lidando com 842, por exemplo, nós aqui hoje, vai passar muita coisa. A gente vai pensar quase que arbitrariamente um outro ponto que pareceu a você, pareceu a fulano de tal, mais relevante. Mas veja, a própria capacidade que nós temos de fazer um cotejo analítico detalhado é muito restrito. E só agora que estão começando também, a própria reação é lenta, só agora estão começando a vir palestras, né, lives, estudos, mas o IASP, o Instituto de Advogados de São Paulo, publicou um volume recentemente também totalmente dedicado à reforma do Código. O professor Osni, também da FGV de São Paulo, está saindo essa semana uma revista do mestrado profissional deles, totalmente voltada para a reforma do Código. Cada autor, e eu faço parte de um deles, escolheu um dispositivo, ele não abriu mão que a gente fosse mais profundo, né? Mas imagine, você tem ali uma dúzia de autores, 12 dispositivos, de uma gama de mais de 800 dispositivos alterados. Então, me parece fundamentação, em alguma medida, frágil, algo súbito, sem uma preparação, sem organicidade e ampla demais, de maneira que não tenha também uma justificativa para tanta inovação. Assim. Essa é a minha visão assim, geral. Beleza. E o que é que você acha? É uma coisa que está me intrigando um pouco.
E veja, eu sou um processualista, embora goste bastante de direito civil, acompanho bastante direito civil, acho até que a turma do direito civil gosta de mim, pelo menos do meu narcisismo, eu tenho essa impressão. Mas eu tô um pouco sem entender bem o seguinte movimento. Quer dizer, houve um movimento de uma certa, como você diz, uma certa rapidez de elaborar um anteprojeto e tal. O anteprojeto foi apresentado e lá se foi quase tanto tempo depois da apresentação do anteprojeto, quase tanto tempo que se durou, e foi pouco, para fazer o anteprojeto. O anteprojeto foi apresentado e não virou projeto ainda. E aí sim, agora começou a haver discussão. Agora está todo mundo falando, todo mundo se manifestando, muitos eventos, como você falou, muitos livros publicados. Tem surgido uma crítica mais consistente, né? Porque tem aquela crítica que é uma crítica reacionária. Eu não gosto da crítica reacionária. Porque vai ter mudança, eu sou contra. Eu não gosto disso. No início teve isso. Com agora as propostas foram apresentadas concretamente, antes eram desejos, né? Agora há propostas concretas, que o anteprojeto foi apresentado. A crítica tem sido uma crítica mais dirigida, evidentemente, mais, concorde-se ou não, é uma crítica que tem sido feita a respeito de vários dispositivos, com uma certa consistência dogmática. E fiquei com a impressão de que a coisa meio que travou. Será que o que você acha que está acontecendo? Né? E aqui um disclaimer importante. Eu mandei sugestões para o Congresso, para o Senado, na parte. Eu mandei sugestões na parte geral. Tanto que vocês vão ver que o anteprojeto até menciona. E boa parte das sugestões que eu mandei para a parte geral foi acolhida. Então, ainda bem que hoje a gente não vai falar sobre a parte geral, porque tem coisas que eu sugeri lá, que eu, enfim, talvez um dia eu faça uma live para mostrar pelo menos as sugestões que eu mandei. Foram na parte da interseção do direito civil com o direito processual, sobretudo na parte de prova. O Código Civil tem uma parte grande de prova, e eu fiz sugestões que me pareceram importantes para essa parte. Então, eu queria ouvir sobre isso e já emendo com uma provocação agora mais concreta sobre o que você achou da proliferação de dispositivos novos que tem no seu enunciado a previsão da função social do contrato. Isso é um tema que me interessa e eu queria lhe ouvir. Bom, Fred, tocando no seu primeiro ponto, duas provocações muito interessantes. De fato, deu uma parada, né? Deu um aparente resfriado. Eu estou falando aqui aparente porque eu também não estou envolvido diretamente, não fiz parte da comissão, então não dá, não sou deputado, não sou senador. De fato, olhando de fora, tem-se uma aparente impressão de esfriamento. O que, por um lado, se a gente tentar analisar e pensar isso de um ponto de vista, né, positivo, tentar lançar as melhores luzes sobre isso, talvez fosse o tempo até necessário para que haja esse debate público, né? Então, a gente pensando nas melhores das intenções do legislador, seria exatamente deixar esse anteprojeto depurar para que haja ali um debate franco. E o que está acontecendo, né? Hoje nós somos prova viva disso aqui, nós dois juntos. Os outros eventos que eu já me referi, vinda de professor estrangeiro, e as coisas estão crescendo, né? O 11 Supremos também, um podcast muito, muito famoso também lá do Spotify, já deu voz a críticos e também a defensores do anteprojeto. A disciplina, você até mencionou, um livro já foi, né? Publicado por um professor lá de Minas Gerais, Jordano Bruno. Então, assim, está havendo um debate. Então, a interpretação melhor possível seria essa, é um tempo que o legislador sabiamente está dando agora para que a comunidade jurídica debata. Por outro lado, uma interpretação não tão otimista assim é reconhecer também que houve uma reação muito forte, sobretudo nos debates de direito de família e coisa também envolvendo parte geral, alguns debates, inclusive, um pouco exagerados, enviesados, né? Uma crítica que a gente pode dizer até como quase que fosse um jogo político, né? Dizer que
que no código também vai ter família multiespécie, que você teria, né, você estaria consolidando e havendo a concretização da amante, né, que iria haver a supressão da família, né, com duas pessoas, então haveria a possibilidade de haver uma amante também, ó. E eu diria até que muitas dessas críticas, a Gazeta do Povo entrou nessa, assim, nesse ponto eu acho até que essas críticas ajudaram até o anteprojeto, no sentido de quando você faz uma crítica que é ilegítima, quando você faz uma crítica que é até exagerada, você atiça mais, dá mais respaldo para que outra parte possa vir se defender e mostrar que nada é aquilo. Mas houve um custo, me parece, olhando também de fora, custo político do projeto, né? Houve uma reação realmente de uma análise política, uma análise que não era técnico-jurídica de reação a esse projeto. Eu acho também que houve uma reação na área também de direito comercial, na área de direito contratual, um receio do empresariado de que haveria ali realmente muita insegurança jurídica, e isso pode estar ajudando nos bastidores, está havendo um esfriamento do projeto. Mais do que isso, a gente ouve também, né, história de bastidor, mas eu acho que não vale a pena referir aqui, para também não ficar dando crédito, aumentando essas histórias que a credibilidade a gente nunca sabe. Mas, de fato, a gente ouve, a gente que circula no meio, a gente sabe que há histórias tanto para um lado quanto para o outro, que vai andar, que já está tudo acertado, que não vai andar, que já morreu. Então, me parece que, do ponto de vista de um olhar de fora, o que eu posso dizer em relação a isso é isso que eu acabei de falar. Mas então a gente está aproveitando, bom ou mal, a gente está aproveitando o tempo para poder construir em cima disso. E a sua segunda provocação que me é muito cara, porque o tema da função social do contrato é um tema com o qual eu estudo bastante. Eu, inclusive, traduzi um texto de um professor alemão, o Jan Peter Schmidt, que é um professor do Max Planck, lá de Hamburgo, que ele pesquisa muito direito privado internacional. Ele escreveu um livro que eu considero um dos melhores livros sobre o Código Civil brasileiro, um livro, a tese de doutorado dele, que infelizmente não foi publicado em português. Eu e um colega, Francisco Medina, a gente traduziu a parte sobre função social do contrato, e nesse trecho, né, que virou um artigo que foi publicado ano passado pela Revista de Direito Civil Contemporâneo, quem for lá jogar Jan Peter Schmidt vai achar a função social do contrato, ele faz um estudo muito aprofundado desde as origens desse instituto até as suas aplicações pelos tribunais, né? E ao analisar esse texto, alguns mitos caem, né? Primeira coisa foi ele demonstrando que não há, até onde a pesquisa dele pôde apresentar, e eu também já pesquisando sobre isso nunca achei, não há um correspondente em outros países. A função social do contrato em alguma medida, uma jabuticaba, né? É uma iniciativa brasileira que não, por si só, não quer dizer que seja ruim, mas quando a gente está inovando de tal maneira numa área tão, né, de certa forma, já estudada, como é o direito das obrigações, o direito dos contratos, faz uma luz amarela acender. Ele mostra que, de fato, foi ali uma fruto é difícil falar, eu quero falar invencionice, né, do professor Miguel Reale, mas de fato foi fruto do professor Miguel Reale trazer ali, colocar um dispositivo, né, colocar um abre-alas, e é importante chamar a atenção, viu, Fred, o primeiro dispositivo lá do livro de direito dos contratos é exatamente a função social dos contratos. Então, não havia uma tradição, não havia ali um estudo, não havia uma teoria previamente acabada, e ele mesmo, o que acabou acontecendo, o próprio Miguel Reale não justificou também em seus escritos posteriores, não fundamentou muito profundamente o que ele queria dizer com função social do contrato. O próprio Jan Peter Schmidt faz uma tentativa de achar na teoria de Emílio Betti, né, um possível fundamento para essa função social do contrato. Só que aqui, se tem uma boa notícia, tem uma má notícia, que é a teoria do Emílio Betti é uma teoria que já é ultrapassada no seu país de origem, que é a função econômico-social do negócio jurídico, que vai tentar defender que os contratos têm a sua juridicidade não pautada na liberdade das partes, mas sim no interesse social que aquele contrato apresenta. E aí está um problema, porque a própria, e aqui eu me socorro da própria
análise econômica do direito, eles vão provar e demonstrar que a melhor coisa que se pode fazer numa sociedade livre é deixar que as partes busquem os seus próprios interesses na celebração de um contrato. A teoria da função econômico-social do negócio jurídico, Emílio Bates, ela vai dizer não basta a liberdade das partes. Aquele contrato, para ser jurídico, né, aquele acordo para ser jurídico, portanto, contrato, ele precisa do reconhecimento de uma utilidade social. Só que aí você transfere para um terceiro exatamente a possibilidade de fazer esse filtro, de se aquilo que você está querendo contratar, aquilo é relevante juridicamente, é relevante socialmente ou não. Isso é algo que, de fato, ela é ultrapassado, é um pensamento que não subsiste na Itália. E o próprio Jan Peter Schmidt, de maneira muito até corajosa, ele traça um paralelo com ideias de função social, com algumas ideias do contrato presentes no próprio nacional-socialismo, mostrando que essa ideia de que o contrato ele não deve apenas servir ao interesse das partes, mas deve servir aos interesses da comunidade, era inclusive a terminologia da época na Alemanha, ela é uma ideia que tem um germe, em alguma medida, totalitário. Mas, para além, e aí concluindo, de ser controverso do ponto de vista teórico, me parece que quando a gente vai analisar a jurisprudência dos tribunais, a gente não vê, em geral, uma densidade dogmática muito clara nesse princípio. Em geral, ele é citado junto, para e passo, com a boa-fé objetiva. Então, é quase que sempre como um adorno retórico, um elemento a mais para justificar uma decisão que já foi tomada ou com base em outras fundamentações ou com base na boa-fé. Então, quando a gente pega um dispositivo, um princípio tão problemático como esse, que até hoje, não de certa forma, não mostrou a que veio, e começa a proliferar outros dispositivos no código, a gente começa a agravar o problema. Então, tem um dispositivo entre outros que a gente pode mencionar, que fala que a cláusula contratual que violar a função social do contrato é nula de pleno direito. Veja quão complicado é um dispositivo como esse. A cláusula contratual que violar é o 421, parágrafo 2º. Né? A cláusula contratual que violar a função social do contrato é nula de pleno direito. Veja, se a gente não sabe, ainda há todo um debate do que é isso, a função social do contrato, e a gente está botando ali uma regra duríssima que vai dizer, olha, vai ser nulo de pleno direito, a gente está dando uma arma muito forte para que os advogados, aí, Me permita Brasil só afora... um adendo, Daniel, que eu estou gostando muito do que você está dizendo, mas me permita um adendo. E aqui, como observador, eu vou me colocar como um observador externo. Como eu disse, eu não sou um civilista, não faço parte da comunidade, mas sou interessado. Que é o seguinte, vale a pena, quer dizer, qual o sentido de hoje, no século XXI, falar em nulidade de pleno direito? O que é uma nulidade de pleno direito no século XXI? Ou seja, imagine, o ato que praticou efeitos concretos durante muito tempo, ele depois é reconhecido como nulo de pleno direito, quer dizer, é como se ele, desde o início, não produzisse efeito nenhum. Veja, nem mesmo leis inconstitucionais, a lei é um ato jurídico, normativo. Se ela é inconstitucional, ela tem o maior dos defeitos desse ato, o maior de todos. Nem mesmo uma lei tida como inconstitucional, uma vez reconhecida como inconstitucional, não é nula de pleno direito, tanto que cabe modulação. Quer dizer, o Supremo, ao fazer isso, ele pode, aplicando a sanção da nulidade, que nulidade é uma sanção, calibrar a consequência dessa sanção. Aqui na Bahia tem um exemplo clássico do município de Luiz Eduardo Magalhães, que é um município que existiu a partir de uma lei que o Supremo anos depois, entendeu que era inconstitucional. Aí o Supremo disse assim, olha, tudo bem, agora eu entendo que essa lei é inconstitucional, mas o município existe. Há 10 anos o município existe, aí eu vou desfazer o município. O Supremo preservou o município, pedindo para que o legislativo baiano regularizasse a coisa. Então, além desse problema que você mencionou,
que é o problema da indeterminação dessa causa de nulidade, função social do contrato como causa de nulidade, quer dizer, o desrespeito à função social do contrato como causa de nulidade, além da indeterminação, como você pontuou, eu fico pensando aqui, vale a pena no século XXI a gente fazer uma lei de direito privado no Brasil que fale ainda em nulidade de plano de direito? Aí pode continuar a partir dessa provocação complementar. De fato, eu concordo com a sua provocação e ela só mostra como a gente precisa olhar a situação na sua totalidade, né? Por quanto tempo aquela situação se protrair no tempo, a própria boa-fé vai incidir aqui, se você não vai ter dali uma expectativa, uma confiança que foi depois de muito tempo, né? Cristalizada, isso aí realmente é algo que poderia levar a uma produção de efeitos, ou uma modulação de efeitos, ou um reconhecimento de efeitos ao negócio jurídico. Então, eu concordo, não vejo... Aqui a gente dá para entender por que foi feito assim. No fundo, a ideia aqui, que deve estar por detrás do legislador, é dizer, olha, a função social é algo tão caro, é algo tão profundo, está aqui no primeiro dispositivo, que é algo que eu vou dar realmente a consequência mais gravosa e ainda boto nulidade de pleno direito aí, como se ainda fosse necessário. O próprio de plano de direito aí, em alguma medida, é redundante, né? Porque a nulidade, ela, de fato, se a gente pensar, ela se contrapõe à anulação, e a anulação é aquele contrato que é impugnável. Ele tem um problema que, até ser impugnado, ele vai ter a sua previsão, ele vai ter as suas consequências produzidas. A nulidade, não. De fato, mas isso, o jogo pode virar, eu concordo com você, quando a situação ela se torna de tal maneira consolidada que aí o jogo pode literalmente virar. Mas dizer uma nulidade de pleno direito dessa forma, eu também concordo que é uma previsão genérica e que não se justifica. Eu concordo com você. Aí não só o suporte fático, como a consequência jurídica do dispositivo seriam criticáveis. Realmente concordo com você, com sua Eu fico observação. pensando, e eu sempre dou como exemplo, Daniel, isso é para perturbar, né? Meu filho tem 10 anos, o meu caçula tem 10 anos, e vai para a escola e faz compra e vendas na cantina. Ele faz compra e vendas na cantina. É um contrato de compra e venda, de pãozinho, de suco, sei lá, é um compra e venda. Mas ele é absolutamente incapaz. Esses contratos de compra e venda são nulos de plano de direito? Não, de fato, isso aí é uma inconsistência que o código atual realmente não responde. Aí criam-se teorias até para reagir, que não seria, dependendo do valor, aquilo ali não tiver realmente uma relevância tamanha. Mas se a gente aplicar realmente duramente o código atual em relação a isso, a gente teria que chegar à consequência de que não Isso não tem faz nada sentido, jurídico né? ali, não faz sentido. Não, Mas nesse vamos lá. ponto, Não, vai, continue. eu Você ia dizer que terminou essa nesse parte do ponto, função de social fato, ou não, podemos da avançar? função social em geral, eu terminei. Só ia dizer que nesse ponto realmente é até uma oportunidade para o código avançar. Porque, de fato, eu também dou direito dos contratos na graduação e parte geral também. Então, quando eu já falei sobre isso, a gente sempre fala para os alunos, realmente aqui há um problema, uma inconsistência no código em relação à realidade. Você também está coberto de razão em relação ao exemplo do seu filho. Agora, um outro ponto que eu tenho ouvido bastante os especialistas falando, bastante, minhas amigas, Paula Costa e Silva, que está assistindo essa live, inclusive, de Portugal, professora catedrática da Universidade de Lisboa, minha amiga Judite Martins Costa, sua amiga também, eu tenho ouvido tenho conversado com elas e elas me apontam a preocupação com o dispositivo sobre boa-fé objetiva como ordem pública, como causa de nulidade. Eu queria ouvir um pouco você sobre isso, até porque boa-fé objetiva é um dos seus temas, né? Um dos temas sobre os quais você já se debruçou. Quero ouvir um pouco você sobre isso e quero ouvir um pouco também sobre se a civilística brasileira ela chegou a um consenso mínimo sobre o que se trata de norma de ordem pública. Que eu sempre digo isso em processo, já disse em processo várias vezes, tanto que eu não uso essa expressão, é um chavão
é um chavão, é um jargão que é utilizado como palavra mágica para cometimento de arbitrariedades. Ou seja, se a ordem é pública, contra a ordem pública não há direito. Lembre da placa que havia na Operação Bandeirantes, na época da ditadura militar, na UBAN, é uma placa na porta da delegacia que diz assim: contra a pátria não há direito. Contra a pátria não há direito. Essa imagem é uma imagem pesada, porque se é algo de ordem pública, quem é você para ser contra a ordem pública? Então, parece que é uma invocação que se faz para impedir o debate e franquear a possibilidade de um exercício um pouco autoritário do poder. Então, eu quero ouvir sobre isso, sobre essa previsão da boa-fé objetiva como norma de ordem pública, inclusive para invalidar negócios, e sobre se há essa percepção na doutrina civilística brasileira sobre o que é ordem pública. Veja, Fred, eu não conhecia essa sua anedota, mas realmente acho que ela cai um pouco bem aqui. A ideia de ordem pública, a mim parece também que não há um consenso comum, né, que justifique realmente alçar e estruturar, e essa aproximação entre boa-fé e ordem pública. E aqui eu vou me valer talvez um dos principais, já citei ele aqui 2 vezes, vou citar pela terceira, o professor Menezes Cordeiro. Ele comentou esse dispositivo. Tem um dispositivo, o artigo 422-A, né, que vai falar sobre os princípios da confiança, da probidade e da boa-fé, são de ordem pública e sua violação gera inadimplemento contratual. Veja que aqui já, logo de cara, é um pouco estranho essa separação entre o princípio da confiança e o princípio da boa-fé. Então, onde meus estudos me mostram, apesar de você conseguir fazer uma separação, né, mas tradicionalmente o Instituto da Boa-Fé Objetiva, ele medeia o princípio da confiança, né? É uma relação de conjunção entre os dois, né? O Instituto da Boa-Fé, ele medeia 2 princípios, sobretudo, o princípio da confiança e o princípio da materialidade subjacente. Isso aí o professor Menezes Cordeiro, desde a década de 80, ele explica isso muito bem, mostrando as 2 situações gerais onde a boa-fé incide, ela vai estar tutelando ou a confiança ou exatamente essa materialidade subjacente, que é aquilo que o evitar o formalismo, aquilo que de fato aconteceu nas relações. Então, só essa separação entre as 2 coisas já me parece um pouco estranha. A ideia também de que a violação gera um inadimplemento contratual. Aqui me pareceu que haveria um chover no molhado. Veja, se eu tenho um dever acessório de informação, um dever acessório de segurança, um dever acessório de lealdade fundado na boa-fé, e eu descumpro isso, o regime que vai incidir aí é o regime do inadimplemento mesmo, é uma inexecução obrigacional. Eu vou ter aí todas as consequências decorrentes de uma inexecução obrigacional, como outras. Assim, me parece que a aproximação da boa-fé com a própria ideia de ordem pública e também de precisar num dispositivo dizer que isso aí gera um inadimplemento contratual, me parece que é fruto de uma sacralização da boa-fé tamanha no Brasil. Eu acho que no Brasil a gente, de tanto ter estudado, e aqui é diferente da crítica da função social, tá? Um instituto fabuloso, um instituto realmente muito, muito sedutor, por ser fabuloso, sedutor. É um instituto que até leva a que a gente queira realmente resolver, e ele de tão, né, de trazer tanto, você pode correr o risco de ficar preguiçoso, querer resolver tudo numa lógica de boa-fé. Então, me parece que esse dispositivo ele é fruto dessa sacralização. Ordem pública, se for inexecutado, vai gerar inadimplemento. Mas olha, veja, então vamos para pensar, se o dever acessório é de ordem pública, então e o dever principal, que é mais importante ainda? Um dever principal entre as 2 partes. O que é mais importante? O que viola mais um acordo? Se eu não te entrego aquilo de todo, se eu não te entrego aquilo que eu te prometi entregar, ou se eu não informo determinado elemento que eu deveria ter informado em relação àquele negócio. Claro que ambos vão ser desvantajosos, mas veja que aqui me parece que está havendo uma inversão valorativa aqui, né? Como se o princípio da boa-fé, no caso de uma relação entre privados, entre 2 pessoas, entre particulares, como se fosse a coisa mais
tão mais relevante do que o próprio dever de prestação principal. Então, assim, eu já venho falando sobre o dever de boa-fé em outros eventos, e hoje minha postura, Fred, é de tanto respeitar esse princípio, eu, de certa forma, sou hoje muito cauteloso com a sua própria execução. Quando um aluno meu, quando alguém que vem me consultar pergunta, mas aqui a gente não teria uma saída pela boa-fé, eu digo, olha, calma que o Código Civil tem 2.046 dispositivos, e a boa-fé ela tem também, se por um lado ela permeia todas as relações, ela também tem uma ressalva de subsidiariedade. Se já há um dispositivo que resolve o problema, a boa-fé não precisa incidir. Então, hoje, minha relação com ela até é de um respeito que gera uma certa reserva quase, né? de conter a minha própria vontade e das pessoas ao redor de querer resolver tudo à luz da boa-fé. Então, veja, num dispositivo como esse, por que eu falei tudo isso? Para dizer que me parece que é a expressão dessa sacralização, dessa utilização, em alguma medida, até em demasia, que aconteceu do princípio da boa-fé no direito brasileiro. Então, se por um lado ele traz uma ordem pública que não me parece justificado, no final ele acaba chovendo no molhado, que é quando vai falar que a violação da boa-fé gera inadimplemento contratual. E o uso da ordem pública como categoria? Assim, eu vi que você gostou da minha alegoria, mas isso é muito utilizado assim, no direito civil. Me fale um pouco sobre isso. O pessoal usa muito? Não, isso de fato chega até a ser um pouco curioso essa aproximação aqui. Não vejo, não me parece que ela é justificada por um uso comum, né? um uso generalizado da ordem pública nesse ponto. Concordo com o seu receio de achar que, bom, a ideia de ordem pública ela é meio acachapante, né? Como assim você quer impor a sua vontade ou a vontade de duas partes contra um interesse geral? Eu acho que ele dialoga, inclusive, um pouco com a ideia de função social, né? É uma ideia... Veja que talvez não à toa uma ideia tenha sido trazida depois da outra, né? Ambas são ideias que namoram com germes totalitários. A gente se esquece um pouco disso, porque é um canto da sereia, realmente, né? Quem é contra o bem comum? Quem é que é contra o bem social? Quem é que é contra aquilo que é público? Né? Se você atentar com todas essas ideias... Daniel, tem um professor, deve ter sido seu professor na graduação também, foi meu professor na graduação, deve ter sido seu também, que é Celso Castro, professor de Direito Administrativo aqui da Federal da Bahia. E ele dizia assim, na aula de Direito Administrativo, em tom de galhofa, ele dizia assim, já pensou o que é uma pessoa que vai ao judiciário e se predispõe a litigar contra a União? Porra, a pessoa quer litigar contra a União. União somos todos nós. Como é que você litiga contra a União? É uma brincadeira que faz algum sentido com o que você está dizendo, né? Se você traz como fundamento de que aquilo é relaxado na ordem pública, é mais ou menos dizendo o seguinte: quem é você para ser contra a ordem pública? Você é pequena, né? Então, sem dúvida. As ideias que estão conectadas, né? Quando eu vou fazer críticas, por exemplo, ao próprio princípio da função social, eu também tenho que ter muito cuidado, porque é uma fala que ela é antipática. Como assim você pode ser contra a função social, a ordem pública? É algo que você rapidamente pode, sobretudo num tempo de politicamente correto, você pode ser interpretado de uma maneira. Você está fazendo, na verdade, uma crítica técnica extremamente ali histórica e sistematicamente fundamentada, mas pode ser soa mal, né? E eu até faço sempre esse disclaimer quando eu falo sobre isso. E a questão não é essa, não é ser contra o que é público, não é ser contra o que é social, não é ser contra, né, o bem de todos, não é ser contra... Todos nós estamos aqui buscando, na verdade, exatamente essa melhoria comum de todos nós. Mas será que... É uma pergunta que o próprio Ampeta faz. Será que através do contrato, será que não há áreas do direito que são muito mais vocacionadas para essa persecução do bem público, como, por exemplo, o direito tributário, né? Que você está ali realmente realocando renda. É você realmente querer ver
no direito, no contratual. Tem um professor alemão que uma vez me falou o seguinte: olha, se há uma função social ao contrato, a função deve ser cumprido. Né? Com duas pessoas, elas, no exercício da sua liberdade, elas se voltam para desenvolver uma atividade no interesse, né, que visa a satisfação delas, desde que não faça mal a ninguém, desde que aquilo não viole terceiro, que não prejudique o meio ambiente, que não prejudique, né, tanto as pessoas de modo geral, está perfeito. Eu não preciso de mais nada para justificar a juridicidade desse contrato. Agora, uma outra consideração aqui que eu quero lhe ouvir é sobre as regras sobre onerosidade excessiva. Na verdade, sobre cláusula resolutiva expressa e tácita e onerosidade excessiva. Você pode falar um pouco? Não terminou, só faltam 14 minutos para a live terminar. Fala um pouco sobre isso aí. Perfeito. Cláusula resolutiva tácita expressa aqui, me parece que mais rápida para falar, me parece que o anteprojeto ele podia ter avançado aqui, porque falar em cláusula resolutiva tácita, sobretudo, é ainda um resquício de uma época mais voluntarista, em que você precisava recorrer a uma vontade presumida das partes para justificar qualquer norma contratual. Então, veja, antigamente, quando falo aí, historicamente, por exemplo, direito romano, realmente os pactos eles não tinham um direito geral à resolução. Né? Aquilo ali, se você não pactuasse, não haveria. E isso foi sendo evoluído de maneira tal que, no direito intermédio, se entendeu que, olha, mesmo que a parte não preveja uma cláusula resolutiva, eu presumo que, se nada foi previsto, se houver inadimplemento, uma delas quer poder sair. Ela não quer mais, ela quer sair do contrato. Só que, veja, hoje esse direito ele é previsto em lei. Hoje o artigo 475 do Código Civil vai nos dizer claramente que, havendo inexecução, a parte pode ou exigir que seja cumprido o contrato ou a resolução do contrato. Então, veja, não precisa mais dessa volta, dessa ficção. Eu não preciso mais recorrer a uma ficção jurídica que é a cláusula resolutiva tácita. É perfeitamente aceitável hoje que o conteúdo contratual ele decorre em parte da vontade das partes e em parte da própria lei. Então, o direito à resolução hoje ele é ex lege. Agora, pode haver uma cláusula resolutiva? Claro. Então, o que é que a gente tem hoje? Ou deveria ter, né? Ou é uma cláusula resolutiva ou um direito de resolução previsto na lei. Você previu uma cláusula resolutiva, né, a resolução como você bem entendeu, ou ele vai decorrer lá do artigo 475. Então, ficar recorrendo à ideia de uma cláusula resolutiva tácita, cláusula resolutiva expressa, ao meu modo de ver, um certo anacronismo, está persistindo ainda em ideias ultrapassadas. Em relação à onerosidade excessiva, houve várias alterações pontuais, tanto no artigo 478 quanto no artigo 317 do Código Civil, em relação a isso. Só que, para mim, o ponto principal não foi mexido, que é uma das coisas que eu sempre falo em aula, converso com meus colegas, que é essa dúvida que prevalece hoje na comunidade: qual é o dispositivo aplicável em caso de onerosidade excessiva. Então, a gente passou agora pela pandemia, né, muitos acontecimentos imprevisíveis que vão lá e alteram realmente as prestações das partes, deixando para uma delas realmente excessivamente oneroso. Qual é o dispositivo que se aplica? Isso é um problema hoje. Hoje tem pelo menos 3 correntes, né? Tem uma livre docência na USP, Fred, que é do professor Marino, que tenta resolver isso. É um problema que tem uma fundamentação histórica. Consiga para mim. Vou mandar para você. Veja que é um problema instalado e até tem alguns colegas com quem eu já conversei sobre isso. Se o problema é tão grave assim, né? Se tem essa controvérsia, realmente era melhor o legislador deixar que a coisa amadureça mais. Eu falei, não, nesse caso aqui não, porque veja que é uma controvérsia criada pelo legislador. Ele apresenta 2 dispositivos parecidos, porém não iguais, um deles prevendo, inclusive, a possibilidade de você fazer a revisão e o outro você pedir a resolução. Aí depois, na reforma do Código, os 2 vão permitir a revisão, e você fica com uma dúvida de qual que incide, e isso gera problemas práticos. Quais são os pressupostos de incidência, né? E ainda qual é a consequência jurídica. Então, veja que há essa
controvérsia flagrante. Quando eu fui ler os dois dispositivos e vi que havia alterações, eu me perguntei, bom, será que o legislador vai mexer aqui? Que, por exemplo, uma das interpretações é dizer que o 317 serve só para obrigações pecuniárias e o 478 para as demais. Outra teoria vai dizer que o 317 serve para as não contratuais e o 478 para as contratuais. Só que a teoria prevalecente, Fred, hoje a majoritária, vai dizer que você aplica um conjunto dos dois, uma amálgama. Para mim, não convence. Nós, numa reforma desse tamanho, a gente, e assim que o STJ tem julgado nesse sentido, a gente concordar, né, que a aplicação de dois dispositivos que não são iguais em uma amálgama como? Qual dos dois? Claro que alguma coisa vai cair, ou alguma coisa vai se sobrepor. Algum dos dois vai vencer, ou você vai criar um terceiro diferente. Veja que uma reforma dessa extensão deveria meter a mão aqui para organizar, porque, mais uma vez, é um problema criado pelo próprio legislador aqui. Então, não dá, a meu modo de ver, foi aqui até uma oportunidade de solucionar um problema, no meu ver, fundamental. Onerosidade excessiva, né? Alteração de circunstâncias é um evento que, depois da Covid agora, ninguém vai negar a relevância prática disso. A todo momento a gente está vendo aí, está tendo um tufão nos Estados Unidos agora. Um orientando meu estava nos Estados Unidos, tinha que ter chegado lá desde o sábado na Flórida, está ainda aqui agora, só vai voltar, só vai viajar na quarta-feira. Então, olha aí as coisas acontecendo, eventos imprevisíveis, alterando contratos que não podem ser cumpridos, tem que ser alterados, dilatados. Qual dispositivo que se aplica? A resposta mais honesta hoje é não sei. Não sei. E isso realmente, para mim, é inaceitável. E você, já que estamos terminando aqui, estamos na reta final, você pensa em mais alguma coisa sobre a parte de contratos que você gostaria de mencionar, além do que você já mencionou? Já que a gente acabou ficando na parte de contratos, tem mais alguma coisa assim? A sessão de contrato não cumprido, a sessão de segurança? A minha crítica aí seria que a exceção de contrato não cumprido ainda continua localizado dentro do capítulo de extinção contratual, que também é uma outra coisa. Isso é um erro grosseiro genético, assim, o código já nasceu com esse erro, né? Pois é, mas então veja, será que uma reforma desse tamanho não seria o caso exatamente de tirar isso aqui e reorganizar as matérias? Mas eu acho que um outro ponto, assim, já que em reta final também, que é super do momento também complicado, e agora, com os juros de mora, por exemplo, que o código, né, o anteprojeto tentou colocar 1%, né, a proposta é de 1%, só que a gente acabou de haver uma alteração legislativa que colocou na Selic. Então o anteprojeto vai bancar e vai insistir no 1% agora? Acho que não. Né? Isso aí fique certo de que isso vai ser ajustado, até porque essa matéria dos juros, que foi aprovada e virou lei agora, ela virou lei muito rapidamente, né? Porque foi um projeto de lei que entrou esse ano no Congresso Nacional, já virou lei, porque entrou como pauta prioritária do governo. Então, isso aí já está resolvido. Perfeito. Tudo que no anteprojeto estiver em sentido contrário vai ser ajustado a essa lei. Quanto a isso, me parece que não há esse risco. Uma outra coisa que eu acho, assim, já indo para uma matéria minha de predileção, mas que é muito rápido também mencionar, cadê as obrigações pecuniárias? E parece que, né, a gente está ficando para trás, inclusive, em relação ao CPC, né, que hoje já trabalha com a lógica de obrigação de fazer, de dar coisa, e pecuniárias, o código, hoje no Código Civil, e de acordo com o próprio anteprojeto, a gente continua falando de obrigações pecuniárias só ali dentro de objeto do pagamento, como se fosse uma hipótese, né, específica de pagamento, quando isso faz com que os civilistas fiquem até hoje discutindo se a obrigação pecuniária é uma hipótese de obrigação de dar coisa certa ou não, e uma das, talvez, as hipóteses mais relevantes, talvez a modalidade obrigacional mais relevante na prática, que é a obrigação de pagar dinheiro, segue sem uma positivação expressa, né, um reconhecimento da sua autonomia. Nesse ponto, eu acho que o direito, a processualística pode ajudar bastante, né? Porque, embora a civilística faça essa sistematização das obrigações em dar e fazer e não fazer, quer dizer, dar e fazer e não fazer, e aí dar coisa certa ou incerta, no processo, a gente sistematiza
de outra forma. Porque a sistematização das obrigações para o processo é relevante para fim de execução. Porque toda execução civil ela é uma execução obrigacional. Você executa prestações. Executar é fazer valer uma prestação devida. E o que o processo faz? Ele sistematiza a execução a partir de uma classificação das obrigações em obrigações de dar coisa, obrigações de fazer e de não fazer, e obrigação de dinheiro, que é dar dinheiro. Mas é dar dinheiro. Embora seja dar dinheiro, e se podia colocar dentro de uma guarda-chuva dar, mas a sistematização da efetivação de uma obrigação de dar dinheiro é tão diferente de dar coisa que não é dinheiro, é uma coisa tão diferente que impõe, para que você tenha uma ideia, Daniel, o código deve ter uns, sei lá, 250 artigos sobre execução. Desses 250 artigos sobre execução, algo em torno disso, uns 3/4 cuidam de execução de quantia. Porque é tão complexo você fazer uma execução de quantia, tem tanta variável que merece sistemática própria. Então, quando você aponta isso realmente é surpreendente para um processo suavista, que o Código Civil procure sistematizar as obrigações e dê pouco caso, ou pelo menos, ou de outro lado, tente colocar as obrigações de pagar quantia dentro de um guarda-chuva de obrigação de dar coisa, quando talvez fosse o caso até de ser o contrário, quer dizer, você prestigiar a obrigação pecuniária e colocar a obrigação de dar coisa que não é dinheiro com um tratamento mais singelo. É realmente muito interessante essa observação. E não sei se já parou, todo mundo, pelo menos na linguagem vulgar, fala de obrigação de dar, obrigação de fazer e não fazer e obrigação de pagar. Toda obrigação é de pagar, né? Toda obrigação é de pagar. Mas a relevância da obrigação de pagar dinheiro é tanta que virou quase uma metonímia de obrigação de pagar. Quer dizer, você elipticamente omite o termo dinheiro para se referir à obrigação de pagar, supondo que o interlocutor vai entender que é pagar dinheiro, da tamanha frequência. Só que toda obrigação é de pagar. Eu sempre digo isso para os alunos, né? Toda obrigação é de pagar. A diferença é que a de dinheiro você paga dinheiro e não paga o fazer, ou não paga você não fazer. Mas nesse ponto, Fred, até me parece que isso o Código Português, por exemplo, fez, como no nosso tanto de Portugal quanto o nosso português pagar ficou muito associado a dinheiro. O que eles fizeram que a gente poderia fazer uma reforma como essa também enquanto você estiver falando de pagar, restringir na lei como a gente faz no senso comum. Pagar é em relação a dinheiro. E o resto é o quê? É adimplir, porque o código já ensaia isso. Ele já fala em adimplemento, só que ele ainda usa pagamento no sentido mais geral e não só ligado a dinheiro. O que gera esse tipo de coisa que você estava até mencionando. Então, veja, já que é uma reforma no código, por que não, então, já endireitar, utilizar realmente adimplemento no sentido mais geral, ou então cumprimento, como faz em Portugal, e deixar pagar para as obrigações pecuniárias? Seria uma aproximação da utilização no senso comum, bem-vinda, ao meu ver, né? Facilitaria a comunicação. Não haveria uma diferença dogmática, aí é só uma mas comunicação, né? é uma forma de comunicação. Só estéticos, é uma Sim. mudança estética. Mas vamos lá, chegamos ao nosso tempo aqui. Acho que a conversa foi excelente, Daniel, e deixou um gosto de quero mais para mim e talvez para você. A gente precisa marcar outras conversas assim para falar de outros temas, né? Falar de obrigações, falar de responsabilidade civil, falar da parte geral, civil, parte geral. o reais. Quem sabe a gente pensa aí, quer dizer, você pensa, né? Porque eu sou só um provocador, o pensador aqui do assunto é você. Você pensa aí os temas que você quer conversar sobre essas partes, outras partes do código, e a gente marca essa conversa para você conversar com a galera da minha comunidade aqui, comunidade bem interessada. Tem muita gente boa que entrou aí, muita gente boa está aí assistindo, e eu poder também interagir com a sua comunidade, Sem dúvida. a sua comunidade internautica ou instagrâmica. Obrigado por ter aceito o convite. Perfeito. Passa a palavra a você para as considerações finais aí. Fred, mais uma vez agradecer. Eu acho que o tempo que a gente está tendo, seja por
visão do legislador, ou seja, né, seja pelas razões melhores ou não tão boas. Eu acho que o momento é esse da gente debater, da gente conversar. Eu estou aí realmente cada vez mais falando sobre isso, sempre de maneira respeitosa. Espero que todos que assistiram, que venham assistir depois gravado, percebam que não é uma crítica a ninguém em específico, é realmente a tentativa com a melhor das intenções de fazer com que o debate vá para frente, né? Que a gente consiga avançar nesse ponto, porque o Código Civil é uma norma realmente que estrutura o direito privado, que nos organiza desde o nascimento até a morte, até depois da morte, antes do nascimento e depois da morte. Então, assim, muito obrigado aí pelo convite. Vamos seguir interagindo e espero que a gente realmente faça de novo um novo bate-papo sobre esse tema. Valeu, pessoal. Aquele abraço, boa noite. Valeu, Daniel. Valeu.